Só ouvi um amém. Será que é só porque um concorda com isso? O reino é do Senhor? Amém? Melhorou. Melhorou. Evangelho de Mateus, acharam? Capítulo 13. E o verso a partir de número 44 diz a palavra do Senhor. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, separarão maus dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus, entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este tanta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho de um carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Só até aqui, irmãos, pode se sentar? O primeiro foi para ensaiar, vamos ver agora. Igreja, bom dia, paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem, igreja? Olha, eu fiquei sabendo, correu uma notícia por aí, que um povo muito feliz com Jesus ia vir congregar aqui hoje. Esse povo chegou aqui já? Tem alguém feliz com Jesus aí? Dá glória a Deus. Aleluia, que Deus seja louvado. Aqui tem um povo que passa por luta, é verdade? Que passa por tribulação, não é? Mas mesmo assim está feliz com Jesus, irmãos? Ah, que Deus seja louvado. Essa alegria vem de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Que essa alegria seja multiplicada, amém? Irmãos, a gente tem que falar do Deus da alegria com alegria, amém? Nós temos que falar do Deus de amor com amor, não é verdade? Não dá para a gente ficar falando de Deus todo brocochô, cabeça baixa, parece que está querendo vender uma imagem de uma coisa que não vive. A gente está feliz porque Deus nos faz feliz, amém? Amém. Estou feliz, irmãos, por estar aqui com vocês. Eu agradeço muito na pessoa do pastor Félix, né, que fez a nós o convite. Agradeço também ao pastor Zenilson, que confia a nós essa responsabilidade. O nosso ensejo é que o Senhor ele possa mais uma vez se revelar a nós aqui, através das sagradas letras, tá bom? Meus amados irmãos, muitas vezes a gente se questiona diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que surgem. Isso, tanto problemas mundiais, nacionais, ou até mesmo familiares, né? Sobre a questão do reinado. Quem é que está reinando? Quem domina? Tem alguns que usam, né, uma parte da Bíblia para dizer o mundo jaz no maligno. E com isso usa o argumento de que é o inimigo que está governando as coisas. Aí eu já inicio essa mensagem em o nome do Senhor Jesus, pedindo que como uma semente ela venha cair no nosso coração e te fazendo uma pergunta, no seu ponto de vista, quem está governando tudo? Quem está no domínio de todas as coisas? Mesmo com tantos problemas, tantas desigualdades sociais, tantas lutas, o evangelho sendo banalizado como está, a igreja ela precisa ter uma certeza em seu coração
de que Deus ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nada foge ao domínio e ao controle de Deus. O nosso Deus ele é o Todo-Poderoso, amém? Deus é o Todo-Poderoso, igreja? Alguma coisa assusta Deus, não? Quem se assusta somos nós, né? Mas Deus não. Ele tem o total domínio de tudo o que acontece nos céus e na terra e em todo o universo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o reino de Deus e o seu domínio. Amém? Muito obrigado, viu, pelas palavras. Não mereço tudo isso, viu? Nem um quinto. Mas de toda forma eu agradeço, viu? É tão bom, né, ver avô e neto congregando, né, tá ali, ó, Abraão e o avô Jacó, né? Glória a Deus, congregando juntos, né? Que Deus seja louvado. Só faltou o seu pai Isaac, né? Tá chegando, né? É ótimo congregar em família, né? Então, irmãos, falar sobre o reino de Deus é algo que considero ser um dos temas centrais da palavra de Deus. Tá? A palavra reino, tá, que vem do grego basileia, ela diz respeito, ela se refere ao senhorio absoluto de Deus. Amém? Senhorio absoluto de Deus. Tá? E só no Novo Testamento, essa palavra basileia, ela aparece 144 vezes. Jesus ele concentra muito a questão do seu ensino nessa questão de reino, tentando trazer o público, né, para essa visão de reino de Deus. Só em Mateus, essa palavra, reino, ela é repetida por 52 vezes. Percebemos que Jesus ele investe pesado para que o povo não só ouça, mas realmente entenda e saiba o que é o reino de Deus. Amém? Então, podemos aqui chegar a uma conclusão de que esses eram os assuntos principais de Jesus em seu ministério terreno. E muitas vezes, isso está lá em Mateus 4:23, Mateus 4:23, Mateus 24:14, Marcos 1:14 e 15, tá? Jesus se refere a esse reino como o evangelho do reino. Olha, nas palavras de Jesus, irmãos, eu peço a sua atenção, nas palavras de Jesus, o reino de Deus ele deve, primeiro, ser respeitado por todos, ser reverenciado. Amém? O reino de Deus, ele tem que ser considerado como algo mais precioso que existe. Ele deve ser considerado como algo magnífico, porque assim ele é. Amém? Ele tem que ser considerado como algo que está acima do nosso entendimento em sublimidade. E algumas atitudes são exigidas para aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus. Você quer fazer parte do reino de Deus? Só 4 pessoas querem fazer parte do reino de Deus? Você quer fazer parte do reino de Deus? Pois então, anote aí. O que nós precisamos para poder fazer parte do reino de Deus? Primeiro, buscá-lo acima de tudo. Amém? Isso está em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua... E as demais coisas serão? Muito bem. Em segundo lugar, nós temos que recebê-lo como uma criança. Em terceiro lugar, nós temos que, para herdar o reino de Deus, aprender a renunciar todas as coisas. Isso está em Mateus 19:12. Temos que tê-lo como nosso maior tesouro. E, por último, temos que estar dispostos a sofrer e até, se for o caso, morrer por esse reino. Só que para isso nós precisamos, irmãos, de uma perfeita compreensão do que é o reino de Deus. Você já se pegou pensando no que é o reino de Deus? Quais são as suas implicações para a nossa vida diária? O que significa dar prioridade ao reino de Deus? Há muitas
muitas coisas que se envolvem esse tema. E nós vamos tentar, à luz da palavra de Deus e na direção do Espírito Santo, tentar esclarecer essa questão. Amém? Muito bem. Primeiro eu quero falar com vocês sobre o que não é o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem. Vamos lá. Para você que gosta de anotar, pode anotar aí, tá? O que pela palavra de Deus não é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é simplesmente o céu ou uma existência futura. Eu vou repetir. O reino de Deus não é simplesmente o céu ou uma existência futura. Explico, Jacó. Muitos pensam que o céu, né, o reino de Deus, ele trata simplesmente de um lugar para onde os cristãos vão depois da volta de Jesus. Nesse sentido, o reino de Deus, ele não pode ser vivido na presente história, se a gente for viver ele só no futuro. Será algo que sempre será vivido futuramente. Apesar de o reino de Deus ter aspectos futuros, nós também vivemos o reino de Deus no presente momento. Amém? Porque, irmãos, Jesus Cristo, ele não se tornou rei, ele sempre foi rei. Amém? Em Hebreus vai dizer que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo reina, não foi isso que nós vimos no Salmos 97? E esse reino é uma ideia de continuidade. Antes que houvesse mundo, Jesus Cristo já era rei. Amém? Mesmo com tanta luta, Jesus continua sendo rei. Quando ele voltar, o seu reinado será plenamente estabelecido. Amém? Então, falar de um reino que está só condicionado ao futuro não tem base bíblica, porque o Senhor reina hoje. Amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, o reino de Deus, ele também não é simplesmente a igreja. Desde Agostinho, né, muitos identificaram a igreja como sendo simplesmente o reino de Deus. Você está na igreja, você já faz parte do reino de Deus. Como se isso fosse a mesma coisa. Como se simplesmente seu nome tivesse no livro de chamadas da igreja, já significasse que você fizesse parte do reino de Deus. Tá? Nós também não temos base bíblicas para tal afirmação. Tá? Pois a igreja ela é uma continuidade do reino de Deus. Porém, ela por si só, ela não é o reino de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Você está entendendo ou não? Começa de novo, Jacó, não precisa? Precisa não? Está indo muito rápido, está devagar, está bom? Está bom? Está bom. Então, o reino de Deus, ele não é o céu, né? O reino de Deus, ele não é simplesmente a igreja, e o reino de Deus não é uma sociedade, tá? Humanamente falando, ideal. O reino de Deus também não é isso. Para os que defendem a ideia, tá, de uma preocupação de um mundo onde não exista desigualdades sociais, criminalidade com índices tão altos, né, tanta mortalidade e tudo mais, vence a ideia de que o reino dos céus vai ser quando esse mundo ela for restabelecido. E esse restabelecimento, para pessoas dessa visão, é quando todos esses problemas, essas desigualdades sociais, elas acabarem. Tá? Só que existe um equívoco muito grande. Tá? Porque ainda que Deus, em seu reinado, ele se preocupe com questões de justiça e injustiça, tá? Nesse mundo aqui, Jesus falou, vocês terão aflições. Tá? Enquanto a gente tiver pisado aqui nessa terra, irmãos, nós teremos lutas. Nós teremos dificuldades para vencer, viu? Não adianta a gente pensar que as coisas vão acontecer do céu, tá? E pensar que Deus ele vai vir sarar a nossa terra, e na visão do louvor, ele sarar a nossa terra é um governo perfeito, é um governo que resolva todos os problemas, todo mundo vai estar empregado, não vai ter mais problema com injustiça, não vai ter desigualdades sociais, porque eu não tenho base bíblica para poder afirmar isso. Mesmo eu desejando um lugar melhor, mais seguro para minha família,
mesmo eu desejando que você consiga o seu emprego, mesmo eu desejando que a gente não sofra injustiças sociais, isso, irmãos, é uma utopia. Está fora da nossa realidade. A sociedade, ela caminha que nem um caminhão que está descendo uma ladeira e perdeu o freio. E lá embaixo tem um muro. Por quê? Porque a sociedade, ela está voltando as costas para Deus. A sociedade, ela não está querendo se achegar a Deus. E Deus fala assim, ó, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então há uma intenção de Deus se chegar a nós, quando nós também temos essa mesma intenção, tá? Então, irmãos, olha só, apesar do reino de Deus, ele ser a favor dessas causas, tá? Pois quando nós promovemos a justiça social, nós estamos sim sinalizando o reino de Deus, não podemos nos iludir com a ideia de que haverá uma humanidade social ideal. Tá? Então, o reino de Deus também não é isso. Mas, afinal de contas, o que seria o reino de Deus? Então, vamos lá. O termo bíblico para reino de Deus, ou reino, no Antigo Testamento, tá? É o termo Malkut. E no Novo Testamento é Basileia, como foi dito. A ideia para as duas palavras é posição, autoridade, soberania exercida por um rei. Tá? Acima de tudo, reino é a autoridade para governar a soberania de um rei. Sendo assim, o reino de Deus é o domínio e o governo real, ou o reinado de Deus sobre todo o universo, em todos os lugares e em todas as épocas. Posso ouvir um amém? No Antigo Testamento, irmãos, nós encontramos a palavra reino, mas com vários sentidos, tá? Existem sentidos de reinados humanos, como está lá em Crônicas 3, verso 1 e 2. Alguém pode ler para mim? 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1 e 2. Amém. Obrigado, pastor. Tem outras passagens aqui, tá? Mas para a gente poder ganhar tempo, tá? A gente vai aqui dar uma acelerada, tá bom? Então, assim a exemplo de Salomão, existem outros textos que vão dar a ideia de um governo, de um reinado geográfico, tá? De um reinado humano. Quando nós falamos do reinado divino, tá? Do reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não está limitado a um espaço geográfico. Tá? Porque a soberania de Deus, ela é absoluta sobre tudo e sobre todos. Tá? E isso, irmãos, é para nos dar a certeza de que Deus, ele tem autoridade para reinar sobre toda a terra. E Jesus, ele veio ao mundo em carne para poder restaurar o governo de Deus sobre nossas vidas. Eu vou repetir, irmãos, nunca houve um momento em que Deus não fosse rei, que Jesus não fosse rei. Ele sempre foi rei. Amém? Esse governo, ele é abrangente, ele atinge todas as áreas, direções, facetas, não apenas na atividade humana, mas de todo o universo. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, falou, eu estou passando por uma tempestade muito grande. Eu falei, eu glorifico a Deus. Porque até dessa tempestade na sua vida, Deus, ele é Senhor. Mas qual que é o problema? O problema é que o governo, tá, divino, ou o reinado divino, ele sofreu duas grandes rebeliões. A primeira foi a rebelião angelical, que aconteceu lá no céu, que promoveu uma grande desordem. E a segunda
foi a rebelião humana, ou é a rebelião humana. Quando Deus ele cria o ser humano, ele compartilha com o ser humano essa autoridade de governo. Ele colocou o homem para dominar o mundo. Isso está lá em Salmos 8. O problema é que o homem ele não se contentou com o poder que Deus lhe deu e ele caiu na conversa do primeiro rebelde. E fez com que a rebeldia e a desordem aumentassem aqui. O plano de governo ele foi abandonado, irmãos, não por Deus, mas por nós. Ele, como rei por excelência, como Senhor sobre todas as coisas, ele precisa ser reconhecido por nós como tal. E ele toma todas as medidas possíveis para poder restabelecer o seu reinado e trazer ele de forma original, de uma maneira plena. Uma vez que a criatura virou as costas para o Criador, os seus súditos viraram as costas para o seu rei. Deus, ele há de trazer de volta o seu filho aqui na terra para poder resgatar a tua igreja. Seu reinado não mais terá fim, não haverá mais rebelião. Esse plano ele vai se concretizar, irmãos. E Deus ele conta com você. Amém. Jesus ele começa o seu ministério anunciando o reino de Deus, em Marcos 1,15. Com Jesus, o reino se aproxima como nunca nesse mundo. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria, ele lembra uma verdade. Quem pode ler para mim Lucas 1, do verso 31 ao 33? Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 31 ao 33. Aleluia, glória a Deus, o seu reino jamais terá fim, amém? Nós estamos aqui falando de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Com Jesus a restauração do reinado de forma plena seria possível, e o seu reinado, segundo a promessa, ela não mais terá fim. Irmãos, uma coisa é certa, nós ainda sofremos as consequências do pecado e dessa rebelião ao reino de Deus. Esse sofrimento ele deve durar até Jesus Cristo voltar. A igreja de Cristo luta contra as hostes satânicas. Essa luta deve durar até Jesus Cristo voltar. Mas, irmãos, nós temos uma vantagem. Nós somos os únicos que já entram na guerra vitorioso. Aleluia! Glória a Deus, em lugar nenhum, em esporte nenhum ninguém entra vitorioso, mas o povo de Deus é vitorioso pelo sangue do Cristo ressurreto, aleluia, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, você sofre, você geme, você luta, mas fica firme, porque a vitória é certa, aleluia, porque o Rei do Universo, Ele garante para a tua igreja essa vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Para você que fala assim, Deus, até quando essa doença? Deus, até quando o desemprego? Deus, até quando essa confusão? Deus, até quando esse problema ministerial? Deus, Ele quer falar no seu coração, eu estou no controle de tudo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. As ondas, elas crescem, as lutas se avolumam, mas Deus, Ele quer acalmar o coração que está aqui desassossegado, aleluia, aleluia.
Deus, Ele quer dizer para você, eu não me tornei rei, eu sempre fui rei, aleluia. Eu não me tornei Senhor, eu sempre fui Senhor, aleluia. Glória a Deus. Jesus falou para os seus discípulos assim, ó, vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou, aleluia, mestre e Senhor, aleluia. Glória a Deus. O governo de Deus está sendo restaurado no presente, e num futuro próximo ele vai ser consumado. Vamos viver a proposta do reino divino hoje, e com isso vamos desfrutar eternamente da sua consumação. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, por pior que seja a situação, rumores de guerra, tudo isso Jesus disse que ia acontecer, né? Terremotos, né? Quando Jesus ele falou em terremoto, não era uma coisa muito comum para a época dele. Era muito difícil se ter terremoto quando Jesus falou isso. Só que no século XX, teve mais terremoto do que os outros 19 séculos juntos. Aquecimento global, tá aí as calotas polares se derretendo, aumentando o volume dos mares. Estão dizendo que daqui a alguns anos as cidades litorâneas vão desaparecer. Agora o povo está preocupado com essa questão ambientalista, né? Se lesse a Bíblia, saberia que Deus sempre esteve preocupado com isso. E aí o povo fica, mas o que vai ser da gente? Teve um camarada que deu uma entrevista, um empresário, que agora está com o negócio de lançar de novo foguete lá para a Lua, né? Só que eles querem lançar para ficar. Teve um camarada que lançou um projeto de fazer morada, tanto na Lua como em Marte. Porque diz que daqui a alguns anos não vai dar para viver mais aqui no Brasil, aqui nesse mundo. Recursos naturais se acabando, né? Aí a gente se descabela. A gente fala, e agora, meu Deus? E agora, meu Deus? E agora, meu Deus? Aí Deus traz você aqui hoje para falar para você, fica calmo, se tranquilize. Você está avexado por quê? Irmão, fala para mim, o que tem no deserto? No deserto tem mercado? Tem shopping? Não, irmão, não tem não. Tem comida? E como que um povo foi sustentado 40 anos no deserto? Fala para mim. De onde veio tudo isso? Do poder de Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e não tinha como comprar roupa, o povo ia crescendo, a roupa ia crescendo junto. O pé ia crescendo, o tênis ia crescendo junto, o sapato ia crescendo junto. Sabe o que é isso aí, irmãos? É provisão de Deus. É o mesmo Deus de hoje? Eu posso garantir que o mesmo Deus vai prover de novo para a sua igreja? Eu posso garantir que o mesmo Deus vai proteger a sua igreja? Eu posso garantir que Deus continua no reinado? Aleluia, glória a Deus. O inimigo quer colocar confusão. Ele quer dizer que é ele que manda, que é ele que desmanda, ele não manda em nada. Quem manda é Deus, aleluia. Quem manda é o Senhor. Ele só vai até onde Deus permite. Aleluia. Se Deus não permitir, ele não dá um passo sequer. Aí está a igreja aqui perseguida, lutando para poder vencer. E Deus dizendo, eu continuo sendo rei. Eu continuo governando, eu continuo sendo Senhor, simplesmente confie em mim. Deposita a sua confiança em mim. E você vai glorificar a Deus pela provisão na sua vida. Amém? Que Deus seja louvado. Vou pedir para você ficar de pé, por favor. Fala para o irmão que está do seu lado aí, o Senhor reina. Eu acho que ele não ouviu, não. Fala de novo. O Senhor reina. E está vestido de glória e majestade. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou fazer uma leitura em Apocalipse, capítulo 5. Eu peço a você que, por favor, acompanhe. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Igreja, o que eu quero trazer ao seu coração é o seguinte, não importa o que aconteça, confie no reinado de Deus, na soberania divina, confie, amém? Aleluia. A tempestade ele vai acalmar, a luta ele vai colocar um ponto final. Essa dor, essa tribulação que a gente passa aqui hoje, um dia vai acabar. Confia em Deus. Diz a palavra do Senhor, e vi na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, aleluia, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glórias e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. E é esse mesmo Cordeiro vivo, aleluia, glória a Deus. A sua igreja está diante dele agora, aleluia. Esse mesmo Cristo vitorioso, aleluia, a sua igreja está diante dele, aleluia. Uma das promessas que ele faz às 7 igrejas, ele falou: aquele que vencer, eu também lhe darei o direito de sentar no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai, aleluia. Igreja, a vitória está perto de chegar, mas a vitória final, quando Cristo aparecerá nas nuvens, com poder e grande glória, aleluia, para arrebatar a tua igreja e aniquilar com o mal. Mas enquanto a gente estiver aqui, Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não desfaleça, não esmureça, não se abata, que você alegre o seu coração e saia daqui com o seu ânimo renovado para estar na presença do Senhor, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Jesus é digno de honra, Jesus é digno de glória, Jesus é digno de adoração. Aleluia, glória a Deus. Ora comigo nesse momento então, a esse que é o Deus eterno, aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Oramos a Ti, Senhor eterno, porque o Senhor é o Deus onisciente, é o Deus